Olá pessoal, beleza? Professor Demétrio na área para mais uma aula de Sociologia. Vem comigo! O grande objetivo da aula de hoje é entender os aspectos políticos de dois períodos da história mais recente do Brasil. A ditadura militar, de 64 a 85, e a nova república, de 85 nos dias atuais. Maravilha? Vamos lá? Você saberia dizer a diferença entre ditadura e democracia? Quais são as características do regime político autoritário e democrático? Então a gente vai entender ao longo da aula um pouco essas duas grandes vertentes, democracia e autoritarismo, certo? Vamos estar compreendendo aí no decorrer dessa nossa aula. Esses dois pontos aí da política extremamente importantes aí na nossa história e também nos conceitos próprios, né, da ciência política. Legal? Antecedentes do golpe militar. Vamos começar então pela ditadura militar. O contexto mundial da Guerra Fria, né, aquela guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos, né, e o receio da ampliação socialista para os países da América Latina. O descontentamento com o projeto político de João Goulart, popular Jango, voltado às reformas de base, as reformas agrária, fiscal, administrativa, né, as reformas bases da população. E pelo estreito relacionamento com sindicatos e trabalhadores, Jango passa a ser visto como um perigo comunista. Os Estados Unidos se aproximam dos militares e da elite brasileira. Então havia muito aquele discurso, né, já que havia ainda a União Soviética como uma grande potência ainda, na América Latina também, a Cuba tinha ali, né, muito recente ali após, né, a Revolução Cubana. Havia ali também já tentativas da Revolução Bolivariana, então havia, né, um fomento, digamos, né, de um aspecto socialista / comunista, digamos, né, nas inserções latinas. Né, e o Jango tinha algumas propostas em relação a políticas trabalhistas e um laço mais estreito, né, uma classe trabalhadora também, né, e com uma vertente um pouco mais de esquerda em relação à política. Então, esses vieses aí, vamos dizer, né, essas ferramentas, né, políticas e estruturais globais, né, culminaram então na ditadura militar no Brasil. A nossa ditadura então ela vai durar de 64 a 85, né, e após o golpe militar e a queda então do governo de João Goulart, instaurou-se a ditadura militar no Brasil, que durou aí até o ano de 85. São basicamente 20 anos, 20 para 21 anos, tá, pessoal? Então vamos entender agora os aspectos autoritários da ditadura militar. No regime ditatorial de 64 a 85, o poder executivo tomou frente de todas as funções. Ele limitou a ação dos poderes legislativo e judiciário por meio dos chamados atos institucionais, os chamados AIs. Então, a grande primeira característica do aspecto autoritário, se vocês lerem com bastante calma, vocês vão entender isso, como fica bem claro, é a limitação dos poderes legislativo e judiciário. Quer dizer, os militares tomam o poder executivo, eles agem também como o legislativo, né, fechando o Senado, por exemplo, né, fechando os poderes legislativos e controlam muito bem o poder judiciário. Quer dizer, volta-se quase um aspecto absolutista, né, poder absoluto na mão, então, dos generais, dos militares, né, que governavam, desse militarismo. Né, tornando, então, o aspecto antidemocrático, já que não haveria participação popular nesse sentido, né, e também não haveria divisão dos poderes dentro das características básicas de uma democracia contemporânea. Os aspectos autoritários do regime militar estão dentro dos chamados AIs. Cada ato institucional desse era uma intervenção, né, no poder judiciário, era uma intervenção, né, na questão das leis e da execução em relação a esses atos, né, do poder executivo. O AI-5, o AI-1 de 64, né, o ato institucional número 1 de 64, convoca as eleições indiretas para presidente e permite a perseguição política aos opositores. O ato 2 e 3 tem a intervenção do poder executivo no poder judiciário, a extinção dos antigos partidos políticos e a criação de dois novos. A ARENA, Aliança Renovadora Nacional, o MDB, né, Movimento Democrático Brasileiro. O ato número 4 é brecha para a formulação da nova Constituição,
a constituição da ditadura militar, né? Que também houve a constituição da ditadura ali em 67, né, pessoal? E o AI-5, o fechamento do Congresso Nacional, que foi o ato mais forte, né? O ato institucional número 5, o ato mais, digamos, entre aspas, violento, né? Dentro das violências simbólicas, né? E também não, porque práticas também, né? O fechamento do Congresso Nacional por tempo indeterminado, né? E a cassação de mandatos e proibição de manifestações políticas. Né? Sem contar também aqueles cerceamentos da sociedade civil, né? Tantos artistas, né? Músicos, né? Estudantes, professores, tinham todo um cerceamento, né, em relação àquilo da chamada expressão, né, das manifestações, né? De modo geral, podemos citar como as principais características autoritárias da ditadura militar do Brasil. Primeiramente, o cerceamento da liberdade. Então, nós vimos, né, que para a democracia a liberdade é um aspecto fundamental. Aristóteles já colocava, então, que a liberdade seria o ápice, seria, né, o principal ponto de uma democracia. A edição dos atos institucionais, que eram atos altamente repressivos e atos, né, que podemos colocar assim, a toque de caixa, né, aconteciam de acordo com os interesses do Poder Executivo, ou seja, né, dos militares que estavam no comando. E a falta de competição política, a repressão aos opositores. Quer dizer, não havia competição política porque havia um governo unilateral que proibia a oposição e a proibição era pela forma da violência, das mais diversas formas de violência, né, que já obviamente coibiam, né, essas oposições. Não que elas não existissem, mas elas não existiriam oficialmente, elas estavam nos permeios sociais, né, nos emaranhados sociais, né, mas não nas práticas oficiais. E a repressão aos opositores, né? Qualquer oposição que se declarava oposição ou tinha atos de oposição, havia uma sanção, havia uma retaliação, né? Aí com torturas, desaparecimentos, né? Formas mais variadas aí, mas de tentar, né, demonstrar algum tipo de força para diminuir ou zerar esses tipos de oposição, né? Então, mas isso ao longo do processo é óbvio que não ocorre, né? A oposição não deixa de existir, mas sempre há um temor, né? Muitas pessoas são desaparecidas. Qualquer regime militar, né, não só no Brasil, mas no Chile, na Argentina, tivemos aí milhares de desaparecidos políticos, né, devido aí às repressões. Vamos à primeira atividade, então, pessoal? Quais as principais características políticas presentes no período da ditadura militar no Brasil? De 64 a 85? Vamos lá, perguntinha de boa, tempinho para vocês.
E aí, pessoal, pensaram sobre essa questão aqui? Tá de boa, né? Pegar as características desse período. Vamos ao modelo de resposta agora? No regime ditatorial de 64 a 85, o Poder Executivo tomou frente a todas as funções e limitou a ação dos poderes legislativo e judiciário, por meio de chamados atos institucionais, o que a gente vai chamar então de AI, né, os AIs. Os principais aspectos políticos desse período do país são o cerceamento de liberdade, as edições dos atos institucionais, a falta de competição política e repressão e perseguição aos opositores políticos. Maravilha? Vem comigo. E no final dos anos 60, a resistência se organiza a partir de grupos revolucionários armados em cidades do interior do país, como a Vanguarda Popular Revolucionária, Ação Libertadora Nacional, Comando de Libertação Nacional. Então, esses grupos civis revolucionários, eles tentavam fazer frente também à ditadura militar. Assim como também na questão cultural, a resistência se organizou e também através da imprensa, de intelectuais, de artistas, de músicos, através aí, de grandes nomes que temos aí de artistas, de movimentos como o movimento estudantil, o tropicalismo, o movimento estudantil também foi muito importante. A Marcha dos 100 mil de 67, por exemplo, foi a primeira grande marcha que tivemos organizada pelo movimento estudantil, para estar combatendo a ditadura, no caso, pedindo a redemocratização do país. E a Nova República, ela veio em 85 em diante. Mas antes de eu falar da Nova República, eu só queria estar fazendo um ensinamento para vocês aí em relação a não esquecer mais os períodos da ditadura militar, comparando a nossa mão, as grandezas e decrescimentos. Crescimentos e decrescimentos em relação à ditadura. Se você analisar a nossa mão, a ditadura é muito parecida com ela em termos de força. Ela começa mais ou menos fraca, ainda de 64 a 68. Ela começa com uma repressão grande, e ela vai se fortalecendo a partir do segundo general, 68 a 72. Ela já tem um crescimento bem grande. De 72 a 76, ela atinge o ápice da ditadura, onde justamente há o ato institucional número 5, e as maiores repressões. Ela começa a perder um pouquinho de força de 76 a 80, com algumas pequenas aberturas. E ela perde força total quando ela dá as anistias aos exilados políticos, quando traz a ideia do pluripartidarismo novamente, quando se começa a cogitar as diretas já, as eleições, de 80 a 84, tá? E de 85, daí, a redemocratização do país. Então, a abertura política se deu de forma gradual, a partir do final da década de 70 e início dos anos 80, bem aqui no decrescimento dela, Principalmente com a lei da anistia, a qual previu perdão a todos que cometeram crimes políticos do período anterior, e o surgimento de novos partidos políticos e os movimentos políticos pelas diretas já, que buscava as eleições diretas ao cargo de presidência da República do Brasil, certo? Então isso impulsionaram a redemocratização do nosso país. Nesse contexto social e político de reconstrução da democracia, a expansão dos direitos sociais e o crescimento de novos movimentos se intensificaram. Estabeleceu-se a redemocratização do Brasil, a democracia no país. Para o sociólogo brasileiro Bernardo Sorge, que está aqui na imagem, se constituiu também um paradoxo democrático. Por um lado, houve expansão dos direitos e das identidades coletivas. Por outro lado, não houve o estabelecimento de mecanismos de redução da desigualdade social no Brasil. Ou seja, a ditadura ela não trouxe aspectos que diminuíram desigualdades. Tivemos, na verdade, pós-ditadura, um período de inflação extremamente grande no Brasil, um dos maiores aí já da América Latina, certo? E quais são as características democráticas dessa nova república, a partir dessa redemocratização? Temos, então, a partir da nova república, a elaboração de uma Constituição por meio da participação popular, quer dizer, rompendo com a antiga Constituição da ditadura,
trazendo a Constituição cidadã ao país, né? Muito mais ampla em direitos e deveres, especialmente em relação aos direitos sociais. A volta do pluripartidarismo, né? Então foi a abertura ali, né, em vários partidos, hoje já estamos aí próximo dos 40 partidos políticos do Brasil. A organização periódica de eleições, né, a cada 2 anos, né? Na verdade não é a cada 4, é 2, né? Porque temos eleições municipais e eleições estaduais e federais, né? Esse ano é federal e estadual, né? Daqui 2 anos municipal, então esse progresso contínuo em relação às eleições. A expansão da cidadania, ou seja, se há mais direitos, né? O papel do cidadão também ele é ampliado. Combate à inflação, essa foi o grande jargão aí do primeiro governo democrático brasileiro, né? O congelamento da inflação e a diminuição dela, até a chegada do Plano Real, que estabiliza a nossa questão econômica, né? Extremamente importante o Plano Real para a questão da inflação no Brasil. Aumento da classe média, né? Os aumentos de classes, né? Diminuição de algumas riquezas, né? Para pessoas, então, com poderes aquisitivos maiores, começaram também a agregar a chamada classe média. Expressiva desigualdade social, são traços de governos antidemocráticos. Um aumento de desigualdade, porque há um nível de inflação alto, desemprego alto, vão gerando desigualdades sociais cada vez maiores. Implementação de reformas neoliberais, né? A contenção de gastos é um dos principais aspectos do neoliberalismo, né? Conter gasto, cortes, reformas, privatizações, né? São modelos típicos desse Estado, né? E ampliação do ensino superior na tentativa de trazer pesquisa, né? De trazer mudanças em algumas áreas também muito pertinentes, né? Para o desenvolvimento da nação. Maravilha? Aí temos, né, a Constituição Brasileira de 88, que é um capítulo à parte, digamos assim, porque, né, é chamada Constituição Cidadã. E a partir dessa Constituição, como nenhuma outra via anterior, né, nós temos, de fato, direitos muito mais amplos, né, agregando também questões de gênero, né, questões de educação, de trabalho, de moradia, direitos sociais, né, direitos civis, direitos sociais, especialmente sociais, que não haviam até então em Constituição nenhuma, nem na única Constituição da monarquia, nem nas, até então, 7 Constituições da República. Então, essa Constituição, que perdura até os dias de hoje, é uma Constituição muito ampla, né? Ela marca o retorno da democracia ao país como lei suprema do Brasil. Estabelece regras jurídicas, bem como as normas e os princípios que orientam a vida em sociedade. A Constituição de 88 ampliou também, mais do que qualquer dos seus antecedentes, os chamados direitos sociais, né? Os artigos 5º da Constituição, dos direitos sociais, que de fato são bastante amplos. Certo? Vamos a uma atividade, então? Mais uma, pessoal. A respeito do período da redemocratização ou da nova república, marque a alternativa incorreta. Vamos lá? Letra A. As principais características, né? Expansão dos direitos sociais e crescimento dos movimentos sociais. Parece coerente, né? Letra B. Promulgação da Constituição Federal de 88, Constituição Cidadã, ampliou os direitos sociais. Acabamos de ver isso, né, pessoal? A Constituição Cidadã não pode ser considerado um modelo de ampliação. Opa, está contrariando a letra B. Né? Não garantia pluripartidarismo, nada. Me parece muito inconsistente essa questão, né? Isso aí está molezinha, pessoal. Tempinho para vocês aí darem uma pensadinha.
E aí, pessoal, pensaram? Moleza essa, né? Não tem como errar. Obviamente, é a letra C. A Constituição Cidadã, ela não pode ser considerada um modelo? Ela pode, ela é um modelo. Tá, pessoal? Facinho essa questão, né? Então, nessa aula de hoje, nós retomamos um pouco, né, a política brasileira, nos seus períodos de ditadura e de democracia, de redemocratização. Vimos ao longo da aula aspectos políticos e sociais presentes no regime militar no Brasil e no contexto da redemocratização com a nova república. Maravilha? Agradeço demais a atenção dos senhores, desejo que todos estejam bem e fiquem muito bem. Até a próxima.